Graça e a paz, meus queridos irmãos. Muito bom dia. Cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. E é um prazer estarmos aqui na casa do Senhor, nessa escola bíblica dominical. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 6. Nós vamos estar lendo os versículos 19 e 20. 1 Coríntios 6, 19 e 20, diz assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço? Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Amém? Oremos. Pai querido, te agradecemos, Senhor Jesus, pela oportunidade que temos de estar na tua casa e, ó Deus, de aprender mais de ti. Que o teu Espírito Santo nessa manhã fale poderosamente nos nossos corações. Assim oramos em nome do Pai, do Filho e do teu Santo Espírito. Amém. Nós estamos então aprendendo na escola bíblica dominical sobre mordomia cristã. O que é a mordomia cristã? E nós, na aula passada, falamos sobre esse conceito de que todo cristão é um mordomo. Não tem como ser um cristão e não ser um mordomo, porque todo aquele que foi salvo por Cristo recebeu do Senhor Jesus Cristo um serviço, recebeu do Senhor Jesus Cristo uma missão. Então, todo cristão deve servir a Deus. Ah, pastor, mas eu não tenho dons, eu não tenho talentos. Se você sabe carregar caixa, limpar banheiro, se você sabe abrir buraco, se você pode ajudar e deve servir a Deus com aquilo que Deus lhe confiou. Nós vimos que o mordomo é um administrador dos recursos, que o mordomo, ele é alguém de extrema confiança. Era aquela pessoa que distribuía a alimentação para os funcionários ou para os escravos da época. Ele tinha total acesso à despensa do seu senhor. Era ele quem administrava os recursos do seu senhor, inclusive de dentro da casa e também de fora. Era aquele responsável pela divisão das pastagens. Enfim, o mordomo era alguém que tinha um alto cargo de confiança. Porém, mesmo ele tendo acesso às dispensas do seu senhor, ele não é o dono. Mesmo ele tendo muita credibilidade com o seu senhor, ele não é o senhor. O mordomo está sujeito ao senhor, e todo mordomo prestará contas ao seu senhor. E nós vemos então lá na parábola dos talentos, que o senhor viaja e deixa talentos, que na época talento, Jesus não estava falando de aptidões naturais, mas Jesus estava falando de dinheiro. Talento na época era equivalente a 34 quilos de ouro ou prata. E aquele senhor deixa então essa quantia de dinheiro para os seus servos, mas ele volta, e quando volta ele pede as contas do que aqueles homens fizeram com o talento que ele confiou. Ser um mordomo é ser um cristão. O cristão que não serve para ser cristão. Uma das últimas mensagens que Cristo nos deixou antes de ser crucificado foi lavar os pés dos seus discípulos. E aí ele nos diz que o maior deve servir ao menor. Ser cristão é servir a Deus, servir ao próximo, amar a Deus e amar ao próximo. Em resumo, é mais ou menos isso. Deus então, ele nos chamou para servir ao seu propósito de glorificá-lo em toda e qualquer circunstância. Por isso, nessa aula nós vamos falar sobre ser mordomos do próprio corpo, mordomos de si mesmo, mordomos do próprio corpo. Tudo é do Senhor, e o texto que nós lemos fala no versículo 19 que nós não somos de nós mesmos. A parte final do versículo 19:
mas que nós somos de Deus. Não pertencemos a nós mesmos, mas pertencemos a Deus. E pertencemos a Deus porque Deus não apenas é o nosso Criador, mas também através do seu Filho Jesus Cristo, Deus é o nosso Salvador. Através do seu Filho Jesus, Ele nos comprou com o seu precioso sangue. Então Deus nos chamou para servir ao seu propósito de glorificá-lo em toda e qualquer circunstância. O apóstolo Paulo, que está falando aqui, ele também vai dizer mais à frente, no capítulo 10, versículo 31. Portanto, se vocês comem, ou bebem, ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. No versículo 12 deste mesmo capítulo 6, o apóstolo Paulo vai dizer: tudo me é lícito, mas existem coisas que não me convém fazer. Tudo me é lícito, mas tem coisas que não me convém fazer. Por que não me convém fazer? Porque não glorificam a Deus. Quer comer, quer beber, quer fazer qualquer outra coisa. Faça com essa consciência de que aquilo que você está fazendo é para glorificar a Deus. E se você está fazendo algo que não glorifica a Deus, você está cometendo pecado. Simples assim. Devemos ter então como alvo nas nossas vidas conhecer a Deus e a sua vontade. É o que nós lemos em Oséias capítulo 6, versículo 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Quando, irmãos, nós olhamos para a Escritura, nós vemos que o povo perece pelo quê? Por falta de conhecimento. Por falta de conhecimento. E nós vemos hoje, então, uma geração de cristãos que estão doentes, que estão tristes, que estão feridos, que estão machucados, que estão negligenciando algo maravilhoso que o Senhor confiou a nós, que é o nosso próprio corpo. Deus nos convocou, Ele nos resgatou da nossa maneira fútil de viver, e Ele nos deu então uma missão. Temos uma grande responsabilidade, a responsabilidade de sermos administradores fiéis da multiforme graça de Deus, como está escrito lá em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10. Sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como mordomos da multiforme graça de Deus. Ser um mordomo é ser um administrador fiel da multiforme graça de Deus, não para mim mesmo, mas para os outros. E aí você começa a pensar: pastor, mas então como assim? Ser mordomo é servir os outros, mas você está falando que eu devo ser mordomo do meu corpo. Você já vai entender e nós vamos tirar essas dúvidas. Todo cristão, como eu falei no início, ele é um mordomo. Ele precisa ser um mordomo. O cristão que não serve, ele não serve para ser cristão. Na verdade, o cristão que não serve, ele não é um cristão. Porque Jesus Cristo é o nosso exemplo maior, e Ele veio ao mundo não para ser servido, mas para servir. Ele veio ao mundo para doar a si mesmo, e nós também devemos fazer isso. Todo cristão recebeu uma missão de servir a Deus e o seu próximo, e quando questionado qual era o maior dos mandamentos, o próprio Cristo disse que era amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o entendimento, mas semelhante a este mandamento: amar o próximo, servir a Deus e servir ao próximo. O mordomo, como eu falei, ele não é o dono. Mesmo possuindo grandes responsabilidades, ele está debaixo da autoridade do dono. Ele prestará contas ao seu Senhor. Como ser um mordomo do próprio corpo, então? Jesus, Ele nos chamou para negarmos a si mesmo. Jesus não nos chamou para nós vivermos para nós mesmos, mas Jesus Cristo nos chamou para que nós negássemos a si mesmo. Todo aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O Evangelho é isso, é a desconexão do ego, é deixar o ego se desinflamar, é que eu diminua para que ele
cresça em mim. Essa é a essência do Evangelho, glorificar o Senhor Jesus Cristo. Mas alguns interpretam de maneira equivocada esse versículo. Negar a si mesmo não significa negligenciar a si mesmo, não significa maltratar a si mesmo. Muitas pessoas, e vocês podem até pesquisar sobre o Opus Dei, eles acreditam que a expiação dos seus pecados é feita pelo martírio da própria carne, e por isso então saem em flagelo, se flagelando, machucando o próprio corpo. Nós não precisamos disso, porque Jesus Cristo levou sobre si os nossos pecados no madeiro. Jesus não nos chamou para sermos narcisistas, e isso nós temos visto nesta geração, uma geração de crentes narcisistas, ou seja, crentes admiradores, exageradamente apaixonados pela sua própria imagem. Eles vão cantar no espelho, e alguns mais antigos narcisistas, já mais senhores, eles olham para o espelho e dizem assim: Senhor, formoso és. Aí você pega uma geração mais nova, aquela geração que não diz mais igreja, mas diz church, e aí ele vai cantar na frente do espelho, ele diz: lindo, lindo, lindo és. Pessoas que admiram a própria imagem e que vivem para si, vivem para o seu corpo, vivem para a sua figura. Jesus não nos chamou para sermos narcisistas. Essa palavra narcisistas, ela surgiu da mitologia grega, de um jovem muito bonito, chamado Narciso. E esse Narciso despertou o amor de uma elfa, de uma ninfa, aliás. E essa ninfa, se não me falha a memória, chamada Eco, se apaixonou por Narciso. Mas Narciso era tão bonito que ele não quis nada com essa ninfa. E então ele foi condenado, amaldiçoado, a apaixonar-se pela sua própria imagem, que refletia na água. E o Narciso ficava ali no rio, se olhando e se admirando. E quanto mais ele via o seu reflexo, mais apaixonado por si ele ficava, a ponto de cometer suicídio por afogamento. Ele se afogou buscando si mesmo. Muitas pessoas e muitos cristãos estão assim. Não entenderam o ministério da mordomia do corpo e estão prestando culto ao próprio corpo. Jesus nos chamou para que nós viéssemos negar a nós mesmos os desejos pecaminosos, mas também não negligenciar aquilo que Ele nos deu. Para vocês terem uma ideia como isso é sério, quando Jesus estava falando com Nicodemos, lá em João capítulo 3, Jesus fala para Nicodemos que era necessário nascer de novo, não é isso? E Nicodemos faz um questionamento, ele diz: mas eu posso então voltar para o ventre da minha mãe? Como isso? Eu vou ter que nascer de novo? Eu posso então? Eu vou ter que voltar para a barriga da minha mãe e nascer de novo? E Jesus dá uma resposta incrível. Ele diz: não, o que é carne, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. O novo nascimento, meu irmão, quando você aceitou Jesus Cristo, nasceu de novo o seu Espírito, não a sua carne. Se você não era bom em matemática antes da conversão, depois dela você vai continuar sendo ruim também. Se você era gordinho antes da conversão, após aceitar Jesus, você não vai emagrecer não. Se você não tinha cabelo antes da conversão, depois que aceitou Jesus, não vai nascer cabelo, porque o que é da carne é carne. Você já nasceu uma vez na carne, por isso você deve tratar bem esse seu corpo, porque você vai levar ele, inclusive para a eternidade. Você não vai ressuscitar em outro corpo, mas a Bíblia nos garante que nós teremos este corpo glorificado. Cuide bem do seu corpo, porque você vai com ele, você nasceu com ele, você vai com ele, porque ele não é um acessório, como os gregos pensavam. Alguns gregos pensavam que o corpo era só um jarro,
era só uma casca, e o que valia mesmo era o que estava dentro. Então eu podia fazer qualquer coisa, me entregar a qualquer paixão, porque o que eu cometia no corpo não influenciava na minha essência. Mas não é isso que o capítulo 6 aqui de 1 Coríntios está falando. E o apóstolo Paulo combate essa ideia dizendo: o pecado da fornicação, da imoralidade sexual, do adultério é cometido no corpo. Todo e qualquer outro pecado é cometido fora do corpo, mas esse pecado é cometido no corpo. E vocês são membros do corpo de Cristo, e o corpo de Cristo não se une a uma meretriz. E o argumento final dele é o seguinte: lembrem que vocês, o corpo de vocês, é o templo do Espírito Santo, é a morada de Deus, aquele mesmo Deus que disse para o homem: vocês não vão conseguir fazer um templo para mim habitar. É o Deus que nem os céus dos céus consegue conter o tamanho dele, mas ele habita em nós. Então o corpo não é algo dispensável, descartável. O corpo faz parte do ser humano, assim como a alma e o espírito. A mordomia do corpo é algo fundamental na forma como servimos a Deus. Nós somos formados por corpo, alma e espírito, e nenhum é superior ao outro. O próprio apóstolo Paulo vai falar isso lá em 1 Tessalonicenses 5, 23. E o mesmo Deus da paz os santifique em tudo. Em tudo o quê? Aí ele continua o versículo: espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor. Espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis. Você é responsável pelo seu corpo, e Cristo pedirá conta do seu corpo. Nós não somos de nós mesmos, mas do Senhor, porque Deus nos comprou por um alto preço. Não devemos servir ao corpo, cultuar o nosso corpo, buscando padrões de belezas impostos pela grande mídia. Nós vemos que isso é tão sério que Satanás tem atacado diretamente o corpo. E determinado padrões, e homens e mulheres vivem debaixo de uma frase que vale tudo pela beleza. Vale qualquer procedimento, vale qualquer abnegação, vale qualquer sacrifício, vale qualquer uso de recursos pela beleza do corpo. Isso é cultuar a si mesmo. Nós não podemos cair nessa armadilha. Irmãos, como eu tenho visto cristãos, crentes, cultuando o próprio corpo. Nós devemos cuidar do nosso corpo, mas não cultuar o nosso corpo. Tem pessoas, jovens, e não só jovens, homens, mulheres, enfim, de todas as classes, faixa etária de idade, que caem nesse conto, e às vezes por causa de um like, de um coraçãozinho no Instagram, expõem os seus corpos. Você menina, tira uma foto sorrindo. Você menino que está assistindo, tira uma foto sorrindo e posta. Você vai ter um mínimo de curtida. Agora tira uma foto de biquíni, você menina. Você homem, tira uma foto expondo o seu corpo para você ver. O mundo anseia pela sensualidade. Se você tem algum desse tipo de foto no teu Instagram, faça um teste hoje. Abra lá e veja no seu feed, na sua galeria de imagens, qual é a foto mais curtida. É aquela que você está expondo o seu corpo. E as pessoas têm feito de tudo para cultuar o corpo. Quando nós vemos na Escritura que não é assim, que o corpo do homem pertence à sua esposa e o corpo da esposa pertence ao seu marido. Crentes tirando fotos sensuais, mostrando o seu corpo, tanto homens como mulheres. Isso, irmãos, além de ser pecado, é ridículo. É ridículo. Nós precisamos entender que nós cristãos,
Fomos chamados para andar na contramão deste mundo. E tudo já está ficando normal. Tudo já está ficando normal. Nós não podemos nos conformar com essa normalidade. O nosso corpo é mais complexo do que qualquer máquina criada pelo homem. Nosso corpo não é produto da evolução ou da adaptação a esse mundo. O nosso corpo, ele é planejado e projetado pelo próprio Criador, com o mesmo amor, carinho e empenho que Deus fez a sua alma e o seu espírito, com o mesmo carinho e empenho que Deus soprou o ruach nas suas narinas, foi com o mesmo carinho e empenho que Ele formou o nosso corpo do pó da terra. Por que então devemos cuidar do corpo? E eu quero finalizar aqui em 3 pontos. Primeiro, nós devemos cuidar do nosso corpo porque ele foi criado por Deus. O nosso corpo foi criado por Deus. Você foi criado por Deus. Eu estava pesquisando e ainda no ventre da mãe, com poucas semanas de vida, o feto já desenvolve as digitais. Nós fomos criados por Deus. O Dr. Marshall Nirenberg, Prêmio Nobel de Biologia, ele diz que há em nosso corpo 60 trilhões de células vivas, e que no núcleo de cada célula existe uma fita DNA, que se fosse esticada poderia chegar no comprimento de quase 2 metros. Aí você multiplica 2 metros vezes 60 trilhões. Que dentro dessas fitas está ali a cor do nosso cabelo. Tem uns irmãos que já bugaram, a célula já não sabe mais qual, de tanto que pintou, a célula diz, esqueci qual que era o original, nem se formatasse voltava ao normal. É tanta química que foi ali que já não bugou o sistema. A tonalidade dos nossos olhos, a tonalidade da nossa pele, tudo isso, irmãos, em 60 trilhões de células vivas. Um homem adulto, ele tem 206 ossos no corpo, mas quando nasce com mais de 300. Se eu não me engano, irmão, não quero falar besteira aqui, mas eu acho que um recém-nascido tem 350 ossos. E ao longo da vida esses ossos vão se unindo. E um homem adulto tem 206 ossos. Nós temos dentro do nosso corpo 97 mil quilômetros de veias, artérias e vasos capilares. 97 mil, se a gente pudesse emendar todas as nossas veias, artérias e vasos capilares, nós teríamos 97 mil quilômetros. Isso aqui eu peguei em um site de medicina, irmãos, em um fórum confiável. A cada respiração, nós inalamos uma média de meio litro de ar. Um ser humano normal, tranquilo, calmo, ele respira 12 vezes por minuto. Eu fiz a conta, irmãos. 12 vezes por minuto. Sabe quantas respirações dia? 17 mil respirações. Aí você divide isso pela metade, é o tanto de litros de ar que passa pelos seus pulmões por dia. Por dia. Nós não damos valor para o ar. Eu peguei essa praga desse Covid e tive 80% do pulmão prejudicado. Eu não conseguia respirar. Não tem sensação pior no mundo que você não conseguir respirar. A sensação do sufocamento, de impotência, de desespero. O coração acelera, dispara. Parece que tem algo que entalado e o que está dentro do peito não sai para fora e o que está fora não entra para dentro. Você pode hoje, encher o seu pulmão de ar. O nosso coração, ele bate por dia uma média de 110 mil batimentos diários.
Nós não somos obras do acaso. Irmãos, a sensação que nós temos ao toque e à pressão, ela viaja a uma velocidade de 50 metros por segundo. Quando você toca em alguma coisa, isso dá um sinal no seu cérebro e volta para a sua mão, ou volta para a parte do seu corpo que está sendo pressionada, isso em 50 metros por segundo. Nós não somos obras do acaso, nós não somos resultado de um processo evolutivo ou fruto do acaso. Na verdade, nós somos resultado do conselho de Deus, quando disse lá em Gênesis 1, versículo 26, façamos o homem conforme a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Nós somos obras do Senhor Jesus e não do acaso. Em segundo lugar, por que devemos cuidar do nosso corpo? O nosso corpo foi também redimido por Deus. Devemos cuidar do nosso corpo porque ele foi criado por Deus, e devemos cuidar do nosso corpo porque o nosso corpo foi redimido por Deus. O pecado ele afastou o homem de Deus. Depois da queda, nós nos tornamos inimigos de Deus. A primeira coisa que Adão e Eva fizeram logo após pecar foi se esconderem de Deus. Porque ali no jardim ocorria a teofania, Deus se apresentava ali, e o homem, por não ter pecado, podia ter uma relação pessoal com Deus. E quando ele pecou, ele foi afastado desse relacionamento. Nós vemos então que mazelas alcançaram os homens, as mulheres iriam servir aos seus maridos, e a dor do parto se iria multiplicar, e o homem seria maldito, e a terra também seria maldita por causa desse pecado. O pecado não só nos distanciou espiritualmente e emocionalmente do Senhor, mas o pecado também distanciou a nossa carne do Senhor. E por isso a Bíblia diz que os desejos da nossa carne, elas estão inclinadas para o mal. Os desejos do nosso coração estão inclinados para o mal. Como recompensa, então, nós recebemos a morte. E foi o que Deus falou para Adão: olha, coma de todos os frutos, mas não coma daquele, porque se você comer, no dia que você comer, você vai morrer. Nós morremos por causa do pecado. Mas Deus, através do seu Filho Jesus Cristo, nos reconciliou consigo mesmo. Deus, através de Jesus, nos redimiu, não apenas o nosso homem espiritual, mas também a nossa parte, não só o homem espiritual, mas também a nossa parte material. Sem a redenção do corpo, a obra da salvação não está completa, ou não estaria completa, mas Deus não faz nada incompleto. Note que lá em 1 Coríntios capítulo 15, nós já vamos ir para o texto, vá abrindo sua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 15, do 51 ao 54, nós vemos que o ato final, depois, pós-ressurreição, é o que? É a glorificação do corpo. O apóstolo Paulo chega a dizer: nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens e receberemos um corpo glorificado. Muitas pessoas, irmãos, erram ao pensar que viveremos eternamente como seres incorpóreos em um tipo de paraíso etéreo. Nada disso. A glorificação do corpo é o estágio final do processo da salvação. Leia aí comigo, 1 Coríntios 15. Do 51 ao 54. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória.
A salvação que Cristo operou na cruz não foi apenas para redimir o nosso homem espiritual, mas também para redimir o nosso corpo material. Em terceiro e último lugar, o nosso corpo é morada de Deus. Devemos cuidar do nosso corpo. Devemos cuidar do nosso corpo, porque o nosso corpo é morada de Deus. O nosso corpo foi criado por Deus, o nosso corpo foi redimido por Deus, e o nosso corpo é morada de Deus para um fim, de glorificá-lo. Em terceiro lugar, a mordomia do corpo é importante, porque é a habitação de Deus. O nosso corpo é a habitação de Deus. Versículo 19 do capítulo 6 de 1 Coríntios: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus? Nós somos o santuário de Deus, a morada do Senhor. O nosso corpo é isso. Deus não quer apenas o teu coração ou a tua alma. Na cruz, Cristo nos comprou por inteiro. Cristo não deixou nada para o diabo, não ficou nada para trás. Até o último fio de cabelo da sua cabeça foi comprado e resgatado pelo Senhor Jesus Cristo. Até a sua unha foi comprada pelo sangue precioso de Jesus. Jesus comprou-nos na cruz. Jesus resgatou-nos na cruz. Ele nos salvou por inteiro. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, dentre tantos adjetivos para os filhos de Deus, Pedro vai dizer que nós somos propriedade exclusiva de Deus. Tudo em nós é propriedade de Deus. Quando eu olho para isso, irmãos, eu fico maravilhado. O Deus transcendente, que nem os céus dos céus podem contê-lo, Ele escolheu habitar em mim. O Deus que em amor é maior do que qualquer largura, comprimento ou profundidade, imensurável, imedível e infinito, eterno, escolheu habitar em mim, como diz o texto que nós lemos. O vosso corpo é santuário do Espírito Santo. Não pertencemos a nós mesmos, por isso devemos cuidar do nosso corpo, pois fomos comprados por um bom preço. Preço imensurável, preço incalculável, pois fomos comprados pelo sangue de Jesus. Algumas aplicações aqui desses 3 pontos. Em primeiro lugar, devemos cuidar do nosso corpo como mordomos fiéis, alimentando, cuidando, como Jesus cuidou da igreja. Aonde que está isso? Abra comigo em Efésios. Capítulo 5, versículo 29. Nosso exemplo maior de cuidado é Cristo. Olha o que Cristo fala para nós em Efésios 5, 29. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o fez com a igreja. Como que nós devemos cuidar do nosso corpo? Como Cristo cuidou da igreja, porque nós não pertencemos a nós mesmos, mas a Jesus. O cuidado da saúde física e emocional é responsabilidade de quem? Minha, individual. O cuidado da saúde emocional e da saúde física é responsabilidade sua. Não terceirize isso para ninguém, porque ninguém tem essa responsabilidade. Nós somos responsáveis pelo nosso próprio corpo, e aqui eu estou falando, irmãos, de adultos. É óbvio que o pai é responsável pela alimentação e o bom cuidado dos seus filhos, mas estou falando a adultos. Você é responsável. Eu ouvi um nutricionista falar e ele disse o seguinte, que o nosso corpo é como um cartão de crédito. Você pode usar, vai gastar, mas uma hora a fatura vai vir. Pastor, mas eu estou com 100 e tantos quilos, 150 quilos, fiz exame lá,
triglicerídeo está tranquilo, colesterol, a taxa de açúcar no sangue está zero. Essa aqui é só barriga, pastor. Uma hora a fatura vem. Na minha vida veio. E há 11 anos atrás, eu desenvolvi diabetes tipo 1, por má alimentação. E também, provavelmente, tinha alguma coisa genética no meio, né? Mas, por má alimentação. Os refrigerantes da vida, os pudins de leite condensado, tudo em exagero. Eu cheguei a pesar mais de 120 quilos. A fatura chega, meu querido. A fatura chega. É responsabilidade individual cuidar de si mesmo. Como o apóstolo Paulo falando para Timóteo, lá em 1 Timóteo 4,16, o antigo pastor, o pastor decano, agora aconselhando o pastor jovem. E sabe o que o apóstolo Paulo vai escrever para Timóteo? Timóteo, cuida de ti mesmo. Cuida de ti mesmo. E da palavra e da doutrina, porque fazendo isto, fazendo o quê? Cuidando de você e do ensino, você salvará a si mesmo e aos outros que estão ao seu redor. Cuidar de si mesmo, irmãos, é também uma demonstração de amor ao próximo. Cuidar de si mesmo é uma demonstração de amor a Deus por aquilo que Deus lhe concedeu. Homens e mulheres, nós precisamos aprender a cuidar de nós mesmos. No capítulo 5, versículo 23 de 1 Timóteo, o apóstolo Paulo fala para ele: não continues a beber somente água, usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. O que Paulo está falando para Timóteo aqui? Abra um parênteses. Ah, pastor, então quer dizer que eu posso beber vinho? Por favor, irmão. Essa imaturidade, não vou entrar aqui na questão se pode ou não beber vinho, não vou entrar aqui no que o vinho representa. Eu quero trazer para você a ideia desse versículo. E sabe qual é a ideia desse versículo? É um homem que tem o seu ministério marcado pelo poder de Deus, curas e milagres, inclusive de um cara que estava numa janela e caiu, e o homem orou e ele ressuscitou. O apóstolo Paulo, alguém que foi ensinado não por homens, mas ele disse: eu aprendi direto do Senhor Jesus Cristo. Esse homem que tinha o seu ministério ratificado, confirmado pelo poder de Deus. E Timóteo, seu discípulo, que acompanhou tudo. Paulo olha para Timóteo e diz assim: você precisa cuidar de você mesmo, e tem coisa que você não vai resolver na oração. O problema é que nós espiritualizamos tudo, irmãos. Aí eu quero emagrecer, então eu vou orar a Deus e vou pedir para emagrecer. Mas continua comendo tudo errado. Não faz uma caminhada. Paulo está dizendo para Timóteo: olha, esse incômodo que você tem aí no seu estômago, essas dores que você está sentindo, resolve com um pouquinho de vinho. Toma um remedinho, cuida de você mesmo. Não espiritualize tudo, irmãos. Nós somos responsáveis por nossas ações. Devemos equilibrar o trabalho e o descanso. É um mandamento do Senhor. Êxodo capítulo 20, do 8 ao 11. Não vou ler para não tomar tanto tempo. Êxodo 20, do 8 ao 11. 6 dias o Senhor usou para criar a terra, para formar tudo. E no 7º ele fez o quê? Descansou. Eu não estou falando aqui do sábado, irmãos, mas eu estou falando de um dia de descanso. Você precisa trabalhar, nós temos que trabalhar, mas também, assim como o trabalho é importante na nossa vida, o descanso também é. E se não fosse Deus, que não precisa descansar, não teria descansado e não tinha estabelecido um dia para descansar. Irmãos, eu cresci vendo uma geração de pastores, e eu achava isso o máximo, que dizia: estou há 10 anos sem tirar férias, estou há tanto tempo sem sair, e aquele homem negligencia a sua saúde, e ele se dedica aos outros, e negligencia a sua família, e nossa, eu dizia: esse é o homem de Deus,
E quando você olha para a Bíblia, não é nada disso que a Bíblia diz. Não é nada disso que a Bíblia diz. Você precisa cuidar de você mesmo, porque senão você não vai conseguir ajudar os outros, nem mesmo a sua família. Se formos mordomos infiéis, o argumento aqui é o seguinte: se formos mordomos infiéis, nós mesmos seremos as próprias vítimas. Se você for um mordomo fiel do seu próprio corpo, você vai receber o prêmio, você vai viver mais, você vai viver melhor, você vai ter mais qualidade de vida. Agora, se você for um mordomo infiel, você mesmo vai ser a própria vítima. Sabe? É aquela historinha de você quer que a pessoa morra, mas quem está tomando veneno é você. Veja aí comigo em 1 Coríntios 3, versículo 16 e 17. 1 Coríntios 3, versículo 16 e 17. Não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Então, quando você não cuida da sua saúde, quando você negligencia o seu corpo, quando você não está sendo um bom mordomo daquilo que Deus lhe confiou, que é o seu corpo, que é a habitação do Espírito Santo, você está destruindo o santuário de Deus. E quem vai ser prejudicado vai ser você mesmo. Muitas pessoas destroem o corpo. E como que elas destroem o corpo? Comendo mal ou se intoxicando com drogas nocivas e letais, né? Diz que nós temos que abrir mão de 4 pós brancos. Você tem que abrir mão, todo ser humano: açúcar, sal, farinha e cocaína. Espero que ninguém aqui esteja usando o último, mas os outros 3 primeiros são tão ou mais viciantes que o último. Nós precisamos parar. Nós precisamos repensar como estamos vivendo a nossa vida, pois cuidar da nossa saúde também é um ministério, e também servimos a Deus, e nós já vamos concluindo. A palavra do Senhor nos diz, lá em Eclesiastes 10, versículo 17, que a terra é bendita, porque os filhos do rei, dos reis, dos nobres, se assentam à mesa para reestabelecer as suas forças, e não para bebedice, não para bebedeira. Muitas pessoas, irmãos, estão sentando à mesa para cometer pecado, e pecam toda vez que sentam à mesa. Se empanturram, quando na verdade nós deveríamos sentar à mesa para reestabelecer a força. Nós sentamos à mesa e desonramos o Criador. E ele vai dizer lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 21. Abra aí comigo sua Bíblia, vamos para Gálatas 5, 21, vamos ver o que Deus fala. Gálatas capítulo 5, versículo 21. Achou? Quem achou? Por favor, leia em voz alta. Gálatas 5, 21. Isso. Lê mais uma vez, irmão, mas eu quero que a senhora fique em pé e leia em voz altissonante, irmão. Invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais nos declara, como já antes nos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Você está vendo? Glutonaria. Muitas pessoas estão cometendo esse tipo de pecado. E tais não herdarão o reino de Deus. Não é eu que estou falando, mas é a própria palavra. Em vez de sentar à mesa
e glorificar a Deus ali diante de uma refeição, glorificam o próprio estômago e não estão glorificando a Deus mesmo tendo fartura. Outros transformam, e aqui eu termino, transformaram os seus corpos em altares de prostituição. Olha os pecados contra o corpo. Pecados contra o corpo, glutonaria. Transformaram o corpo em altares de prostituição. A Bíblia adverte acerca dos pecados contra o corpo. Prostituição, adultério, fornicação e homossexualidade são pecados contra o corpo. A transexualidade também é um pecado contra o corpo. E aqui quero finalizar com o texto sagrado, o que a Bíblia nos diz sobre estes pecados. Veja aí, 1 Coríntios capítulo 6, que a Bíblia fala sobre prostituição, adultério, fornicação, homossexualidade. Do 9 ao 10, 1 Coríntios 6, do 9 e 10 diz assim: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas. Efeminados e sodomitas aqui são os parceiros homossexuais, os ativos e os passivos. Nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Porque são pecados cometidos no próprio corpo. Mas o apóstolo Paulo, ele começa a dizer o seguinte: tais fostes alguns de vós. E algumas pessoas dizem: não, pastor, eu não consigo me libertar, eu não consigo me libertar da pornografia, eu não consigo me libertar da fornicação, eu não consigo me libertar, eu nasci assim, eu sou assim. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. A redenção de Jesus Cristo tirou do nosso corpo o jugo do pecado. E depois que o ser humano conhece a Jesus Cristo, não vem sobre ele tentação, senão humana. E junto com cada provação, Deus também nos dá o escape. Nós fomos lavados e alcançados pelo Senhor Jesus Cristo. Nós vemos aí um grande mal, um pensamento, o transtorno de identidade de gênero, ou disforia de gênero. E pasmem, viu, pais? Conversem com os seus filhos em casa. Não hoje, porque hoje eles vão estar espertos. Vocês vão ver que a ideia deles é normal. A maioria hoje dos jovens e adolescentes tem visto isso como normal, porque foi implantado na cabeça deles essa ideologia maligna. E isto é um pecado contra o corpo. E quem diz isso é a própria Escritura Sagrada. Nesse transtorno, então, o homem se sente mulher, a mulher se sente homem, e com isso eles não vivem satisfeitos com os seus corpos, levando aí até a cirurgias, né, de mudança de sexo. E isso é um pecado contra o corpo, sabe por quê? Vai contra a soberania do Altíssimo. É uma afronta ao Deus Criador, que disse lá em Gênesis 1:27, e criou macho e fêmea, e assim os criou. Deus criou homem e mulher, assim os criou. O nosso Deus não erra, o nosso Deus é perfeito. Nós devemos cuidar do nosso corpo, porque ele é a morada de Deus. Morada de Deus para a sua própria glória, não para a minha glória, mas para a glória de Deus. Versículo 20: porque fostes comprados por preço, agora pois glorificai a Deus no vosso corpo. Que o nosso Santíssimo Pai nos conduza na sua palavra, que é a verdade, e que eu e você possamos
ser mordomos do nosso corpo, cuidar como nós vamos nos vestir, cuidar da sensualidade, cuidar no expor o nosso corpo. Que nós venhamos, a partir de hoje, se você não tomou essa decisão ainda, pensar naquilo que você está ingerindo, porque uma hora a fatura vai chegar. Cuidar do corpo, para que através do nosso corpo, da nossa saúde, nós venhamos glorificar a Deus. Amém? Quero orar pela sua vida. Pai querido e abençoado, nós te louvamos, bendizemos. Ó Deus, que esse estudo não caia por terra, mas que ele fale poderosamente aos nossos corações. Assim oramos no nome de Jesus. Amém.